seja muito bem-vindo ao nosso Hallecast, nosso podcast do Hallelujah, nosso podcast católico do Hallelujah de Teresina, tá certo? Já me apresentei outras vezes, me chamo Isabela Pisa, para você que está chegando hoje nesse podcast, tá certo? Podcast não, gente, Hallecast, pelo amor de Deus, Hallecast, tá certo? Vamos lá. E mais uma vez, nós vamos falar um pouquinho do Hallelujah, em uma outra dinâmica. No episódio passado, nós falamos, né, do Promoção Humana, junto com a Lidiane. E hoje nós vamos falar do Hallelujah na dinâmica da evangelização, tá certo? Então, vamos lá. O Hallelujah vai acontecer quais os dias? 17 e 18 de outubro de 2025. Tá bem pertinho, então já coloca aí na sua agenda, tá certo? O Hallelujah vai acontecer lá no Complexo da Ponte Estaiada. E você tem que lembrar de uma coisa, que o Hallelujah é a festa que nunca acaba. Então, se prepara para viver essa festa, porque ela não vai ter fim, tá bom? E vamos lá, gente. Ó, eu vou citar aqui para vocês agora, aqueles que nos ajudam a realizar o Hallelujah aqui na Missão de Teresina, tá bom? E são eles, a Prefeitura de Teresina, o SECOM, a Secretaria de Comunicação, o Governo do Estado do Piauí, Quick Sorvetes, Protecar, Santa Clara, Giga Mais, Conexão de Verdade e Guanabara, tá bom? E você que nos acompanha, você pode também estar se inscrevendo no nosso canal, já seguindo aí, ativando o tal do sininho, né, que o povo tanto fala, para você receber as nossas notificações, para ficar atento aí sobre a nossa programação do Hallelujah, tá bom? E hoje, de forma muito especial, nós estamos recebendo no nosso podcast o nosso responsável local, Felipe Diniz. Uma salva de palmas! Seja muito bem-vindo, Felipe. É uma alegria para nós te receber nesse Hallecast, né? Que é o nosso podcast do Hallelujah de Teresina. Tá certo? Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Bela. Obrigado a todos que estão fazendo esse nosso podcast do Hallelujah, né? É uma grande graça, porque estamos às portas do nosso evento. Nosso coração já está ardendo de amor e ansiosos por esse grande Hallelujah. Ansiosos. E aí, falando em ansiedade, conta pra gente um pouquinho, porque o povo tá ansioso para saber. Como foi que você conheceu o Carisma? Como foi que você chegou aqui? Como foi a sua experiência com o Shalom, né? Olha, minha experiência com o Shalom já é, apesar de pouco tempo, uma longa história, né? Então, eu tive a minha primeira experiência com o Shalom em 2006. Em 2006, fui convidado para participar de um seminário de vida para jovens, um seminário de vida no Espírito Santo. E eu nem sabia o que era um seminário de vida no Espírito Santo. Não sabia nem que tinha retiros de jovens. Eu não participava de absolutamente nada da igreja. Também não tinha nem a intenção, né? Mas é um certo final de semana na cidade, sem muito movimento, sem muitos eventos. Fui convidado. E por que não passar um final de semana numa casa onde vão estar muitos jovens, né? Muitas pessoas que até onde eu estava sabendo que iam participar eram pessoas que eu tinha um certo contato e aceitei o convite sem a menor pretensão de encontrar Deus, sem a menor pretensão de ter uma experiência com Deus, de mudar de vida, enfim, eu não tinha verdadeiramente nenhuma pretensão. Era o objetivo de cumprir ali o final de semana, colocar uma agenda no final de semana. E assim, ao chegar no retiro, aquilo ali já me surpreendeu, por ver o número de jovens participando do evento. Eu não sabia que a igreja tinha todo esse poder de atração dos jovens, então isso já me despertou logo na chegada do evento. Muitos jovens participando de um retiro de oração. Isso para mim já foi impactante, né? Mas até então ainda com as minhas resistências, as minhas imagens deformadas que eu tinha sobre Deus, sobre a igreja, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Com os professores, com os colegas, enfim, e minhas próprias interpretações também, né? Uhum. Que eram longe, muito longe da verdade, muito longe do que Cristo nos apresentava, né? Então, ali, na primeira adoração, já me marcou muito, fazendo aquela primeira experiência com Jesus Cristo,
com o Santíssimo Sacramento e entender que era aquilo que eu procurava, né? De modo muito simples, no meu coração, eu tinha esta certeza naquela adoração. Era isso que eu estava procurando na minha vida, na minha juventude. Eu procurava a felicidade, eu procurava Deus, eu procurava amizades verdadeiras, eu procurava um sentido na vida, né? Que eu achava verdadeiramente que era só trabalhar, ganhar dinheiro, namorar, crescer, se casar, ter filhos, e envelhecer e morrer. Né? Como a gente aprende na escola, lá na infância, né? Só que a vida era muito mais que isso. Eu descobri naquele retiro que Deus tinha um plano para a minha vida, que Deus tinha um projeto para a minha vida, que não era só, que já seria muito bom, crescer, ter uma boa profissão, ganhar dinheiro, ter uma família, enfim, já seria muito bom, muito lícito, né? Só que os planos de Deus, como diz o salmista, são muito maiores que os planos dos homens, né? Por isso que muitas vezes até Deus desfaz os planos dos homens em vista da vontade dele ser colocado em nossa vida. Então, ali eu fiz a minha primeira experiência, saber que os planos de Deus não desfaziam ali diretamente, não negavam a minha história, não negavam os meus planos, né? Mas, pelo contrário, me davam um novo sentido a isso. A minha vida, um novo sentido à família, um novo sentido aos meus projetos, um novo sentido à minha vida por inteiro. Então, Deus se tornou, a partir deste final de semana, a partir deste retiro, seminário de vida do Shalom, o sentido da minha vida. A minha lista de confissões, eu costumo dizer, os meus pecados continuam até semelhantes àquela lista de confissão e até um pouco maior, né? Por isso que a gente não deve ter a pretensão de, num retiro, sair de lá. Claro que Deus pode nos transformar sempre, né? Mas ninguém sai imaculado de um retiro, ninguém sai imaculado de uma capela. A gente sai, pelo contrário, enxergando muito mais os nossos pecados, né? Então, esse retiro me colocou no campo de batalha, posso dizer assim, no campo de missão que Deus queria para mim, né? Então, foi aí onde eu descobri, a partir da comunidade católica Shalom, da Igreja Católica, esse Deus que não é um Deus distante, mas que quis caminhar comigo e que quer caminhar comigo. Então, já se passaram mais de 15 anos, né, dessa primeira experiência, e ainda palpita o meu coração um pouco mais forte quando me lembro daquela experiência e quando isso se repete na capela, na missa todos os dias, no texto todos os dias, na oração pessoal, na relação de evangelização, de amizade, enfim. É sempre uma profunda alegria quando isso se renova. Deus faz nova todas as coisas, né? E todas as coisas também são as pequenas coisas, no nosso dia a dia, na oração, no serviço, na missão, esse encontro verdadeiro com Jesus Cristo, né? Daí veio toda essa outra experiência, né? De servir na comunidade, de começar a namorar, de me casar, de hoje ser responsável pela comunidade Shalom aqui em Teresina, né? Tudo isso nada mais é fruto da graça de Deus. Não é fruto da boa intenção somente do homem, né? Eu não tive uma boa intenção de casar, uma boa intenção de ser um homem de Deus, uma boa intenção de trabalhar pelos pobres, pelos jovens. Tudo isso seria bom, mas até vazio, sem a graça de Deus. Então, eu recebo o que eu estou dando hoje na comunidade, coordenando esse evento, junto com tantas pessoas, né? Porque ninguém coordena um evento desse sozinho. Mas a partir da graça de Deus, na certeza de que tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Olha aí, gente. Então, Felipe, comunidade de vida, casado, pai de 2, 3 filhos, lindos, viu? Então, você que não sabe aí da história dele, depois você procura saber um pouquinho mais, tá certo? Porque esse seminário de vida mudou a história dele, né? E aí, falando em mudar a história, falando em evangelização, Felipe só viveu esse momento de seminário de vida porque houve ali uma evangelização, né, Felipe? E aí a gente entra aqui na pergunta. Qual a forma que a obra de evangelização do Carisma Shalom acontece na igreja? Olha, é bem complexo falar sobre isso, mas ao mesmo tempo é tão... É tão vasto o campo de missão da comunidade, mas vamos começar aos poucos, né? Todo batizado, ele é chamado, primeiramente, a buscar uma santa perfeição, não essa perfeição imposta pelo mundo, de ser em tudo melhor, não. Mas, a partir da graça de Deus, como falávamos, buscar um caminho de perfeição, um caminho de conversão. Acho que essa palavra é mais entendida, né, a todo mundo. Um caminho de conversão, ou seja, uma mudança de vida, A partir dessa experiência com Deus, a partir de um desejo de mudança de vida, ele é chamado também a ir em missão. Por isso Jesus é bem claro: ide,
por todo mundo e fazei discípulos, discípulos meus, né? Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão anunciar o evangelho, vocês vão comunicar a paz que vem do meu coração. Então, a partir disso, nós podemos compreender esse caminho, né? Esse caminho de missão, de evangelização, que é graça de Deus e é um mandato missionário, né? O homem batizado, um filho de Deus, é chamado a formar discípulos. Então, tem toda essa graça de poder impactar no mundo a partir da evangelização. Então, como que ela acontece? Ela acontece primeiro, pessoa a pessoa. Quando um missionário, um batizado, ele já na sua casa, servindo a sua família, seja os irmãos da comunidade de aliança que estão ali no meio secular, né, com a sua família, pais, avós, tios, enfim, filhos, indo às suas empresas, aos órgãos que servem, seja órgão público, enfim. Ali ele é chamado de modo atraente, de modo nobre, dar um testemunho verdadeiro da pessoa de Jesus Cristo. Então existe esse pessoa a pessoa. Quando eu vou ali ao supermercado e faço uma compra, eu trato uma pessoa bem, né? Hoje uma pessoa no elevador lá do prédio meio que desabafou. Quando eu entrei no elevador, ela já estava lá e eu dei um bom dia para ela. Bom dia, tudo bem? Como é que o senhor está, né? E ele nem me respondeu como estava, né? Nem deu bom dia. Ele disse assim: olha, é até bonito ouvir isso, um bom dia, saber como que eu estou, porque várias vezes eu entro aqui no elevador, dou bom dia e a pessoa nem me responde, né? Então, veja, o cristão, o católico, ele já pode dar um testemunho pelas coisas básicas, né? Porque às vezes muita gente faz confusão, acha que a evangelização é complexa, que a gente vai evangelizar esse mundo que está louco, perdido, enfim. No fundo, as pessoas querem ser olhadas, as pessoas querem um aperto de mão, as pessoas querem um abraço, as pessoas querem um testemunho coerente de vida, um com licença, um por favor, um obrigado. E com isso, que é onde entra a cereja do bolo do evangelizador, o anúncio explícito da pessoa de Jesus Cristo. O bom dia é importante, o com licença também, o obrigado, tudo isso evangeliza. Mas nós não podemos anunciar um Deus oculto, um Deus escondido. A gente tem que fazer o anúncio explícito da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse pessoa a pessoa, a ação da comunidade no mundo, por meio dos seus missionários, começa aí, o pessoa a pessoa. Jesus fala várias vezes da importância da ovelha que se perdeu, da pessoa. Jesus passa e vê Zaqueu na árvore, Jesus passa e vê aquela samaritana, Jesus passa e vê a mulher no poço, Jesus passa, ele olha para cada pessoa e faz o possível para que aquela pessoa seja amada, olhada, enfim. Então, tem essa evangelização pessoa a pessoa e tem os impactos da evangelização da comunidade Shalom em massa. Podemos chamar em massa, mas que também tem esse cunho pessoal. Que aí, vocês viram no podcast passado sobre a promoção humana, o trabalho de resgatar um grupo da sociedade que se encontra fragelado, né, sofrido, que são, nós costumamos chamar de os mais pobres, né? Porque pobres todos somos, né? Mas são aqueles irmãos mais necessitados da graça de Deus, porque são desprovidos não só do pão da vida, que é Cristo, mas também do alimento sólido, do alimento do dia a dia, do pão de cada dia, né? Ao Renascer, por exemplo, que também arrasta multidões no período do carnaval, aos, né, acampamentos de jovens, que atrai tantos jovens, né, que fazem a sua experiência no acampamento, ao Aleluia, que a gente está aqui falando, né, que a gente vai falar sobre os impactos do Aleluia. Mas a comunidade, ela tem sempre essas duas vias, a via pessoal, a evangelização pessoa a pessoa, e a evangelização por meio de projetos, de eventos, de missas, de grupos de oração, o lugar onde as pessoas podem ir ao encontro de Jesus Cristo, como tantos foram ali na passagem de Jesus nesta terra, que iam porque sabiam que ele fazia muitos milagres, que iam porque sabiam que a palavra dele tinha poder, iam porque ele era um homem enviado do Pai, e até mesmo desconfiando, iam por curiosidade. Por que esse homem atrai tantas pessoas? Ele é só o filho do carpinteiro. Como que ele faz tudo isso? Então, as pessoas vão ao encontro da comunidade Shalom, não pela comunidade Shalom. Aqui são desculpas de Deus, o Aleluia, os eventos, para dizer, Cristo está passando aqui, né? E aí o povo de Deus,
E até que não é o povo de Deus, né, que não são batizados, Curiosos. que querem ir, seja por curiosidade, seja por realmente acreditar que pode existir algo diferente no mundo, né? Que existe um mistério a ser descoberto aqui nesta terra, vão às estruturas da comunidade Shalom e fazem ali a sua experiência com Deus e com a igreja. É bonito? São Francisco de Assis, ele diz: logo ao me encontrar com Deus, o Senhor me deu irmãos, né? Então, as pessoas que vão no Shalom fazem essa experiência de Deus e da vida comunitária, e da vida fraterna. São pessoas pecadoras igual a todos os outros do mundo, mas que juntos querem amar a Deus. Então tem esses dois caminhos do impacto da evangelização da comunidade Shalom em Teresina e nos 34 países que a comunidade todo, se encontra, né? Eu também fui muito alcançada, né, por essa vida comunitária. Deus, ele também, quando eu tive essa experiência, ele me deu irmãos, né? Foi um momento da minha vida onde eu estava realmente me sentindo só, né? E quando eu cheguei na comunidade, encontrei Jesus e encontrei uma família, né? Assim, então, realmente. E você aí em casa, você deve estar se perguntando: meu Deus, como é que eu vou fazer para viver tudo isso? É você mesmo. Então, vamos lá, eu vou dar uma dica aqui de como é que você pode também, com a sua vida, contribuir para o Hallelujah, seja aqui no Hallelujah de Teresina, seja aí na sua paróquia, seja onde Deus te chamar, né? Mas aqui agora, nesse podcast, né, assim, a gente vai falar que a sua intercessão é muito importante, né? Você interceder pelo Hallelujah, você evangelizar pessoas, convidar pessoas, né? Às vezes as pessoas elas só precisam de um convite. E você que está nos assistindo, você pode convidar o seu familiar, o seu amigo. Então fica aí, né? Intercessão, oração e também para ajudar o Hallelujah, para fazer o Hallelujah junto com a gente, é o serviço e a doação. Tá certo? E você pode contribuir para essa festa que nunca acaba através da nossa doação via Pix. Se você está incomodado, querendo ajudar a igreja de alguma forma, ajudar o evento de alguma maneira, você pode contribuir com o Pix para a comunidade católica Shalom no doihallelujah@conshalom.org, tá bom? Ou então no aplicativo do seu banco, você pode apontar aí a câmera que vai estar aparecendo um QR Code em algum lugar dessa tela, tá bom? Para você apontar aí o seu celular e fazer a sua doação para o Hallelujah, porque você também pode fazer parte dessa obra de evangelização. Não é só o Felipe, não é só eu, não é só a Lidiane, não é só quem participa da comunidade Shalom, né? Todos nós podemos participar desse movimento de fazer a festa acontecer, tá bom? E aí, eu queria também te convidar a visitar, o Felipe foi falando, né, que ali tem as missas, os grupos de oração, né? Aqui em Teresina, no Shalom do Jockey, de forma muito especial, a gente tem a capela, né, de adoração ao Santíssimo 24 horas para o Senhor. E também nesse centro de evangelização do Jockey, a gente vai estar com a nossa Hallelujah, tá certo? Então, você pode adquirir aí os seus produtos para você montar o seu Hallelujah e nos dias 17 e 18 de outubro chegar no Hallelujah, ó, lindo, tá bom? Então, na nossa lojinha tem garrafa, boneco, bag personalizada, necessaire, camisetas, enfim, tudo que você precisa para montar o seu look, tá? E você, eu falei a garrafa primeiro, né? Mas eu sempre gosto de falar. Você pode estar adquirindo a sua garrafa, levar a sua garrafa para o Hallelujah cheia de gelo e lá no Hallelujah você ficar comprando água a noite inteira para você estar bebendo água gelada toda hora, tá bom? E na sua garrafa. Não é maravilhoso? Pois vamos lá, vamos voltar aqui com o Felipe. E agora, como ele já foi falando um pouquinho da evangelização, né? Desse alcance, né? Da evangelização e do carisma, a gente vai querer falar também agora qual é a importância do Hallelujah, né, nessa obra de evangelização, mas qual a importância e qual o impacto que o Hallelujah causa na sociedade. Olha, existem muitas graças que nós podemos ver, né? E existem graças que nós não podemos tocar, não sabemos assim dos impactos onde a divina providência por meio de um evento como esse chega, né? Mas o que a gente pode ver, o que a gente pode tocar? Primeiro, esse impacto de atração mesmo, de um público que vai por meio das artes
pela música, por algum artista, pelo teatro, pela dança, por alguma coisa de arte que vai ter no Aleluia, porque de fato a arte, ela traz uma graça, ela toca o nosso coração, onde muitas outras coisas não tocam, né? A pregação, enfim. E tem esse impacto, esse poder de atração, o Festival Aleluia, pelas suas artes, né? Pela beleza da música católica, né? Que hoje cada vez mais vai se percebendo este grande dom que é a música católica, né? O poder de, como eu já falei sobre a multidão, né? Assim, é um mar de gente, a gente costuma dizer, o Aleluia é um mar de gente, né? Um mar de pessoas que louvam, que agradecem a Deus. Então, tipo assim, se você está na frente de 2 restaurantes, um tem fila de espera e o outro tem mesas vazias, dificilmente pode ser que você escolha o mais vazio. Talvez só se você conhecer, né, o mais vazio. Mas se você tiver com pressa, você vai para aquele que está vazio. Mas é óbvio que o restaurante que está lotado, que tem fila de espera, pelo menos é o mínimo que se espera nesta fila de espera, Chama que a comida, né, ali seja maravilhosa, é que o atendimento ali seja maravilhoso, é que existe algo naquele restaurante que não tem no outro que está vazio, né? Então é um mínimo de... Sim, ele gera isso. O Festival Aleluia é isso, esse mar de gente que você olha assim, eu preciso também estar, né? Os jovens costumam dizer, né? Se você não for, só você não vai, você não né? vai. E é óbvio, é uma brincadeira, né? Mas realmente você vê uma multidão indo para um evento em que parece que ele não acaba mesmo, né? Começa lá às 6 da noite e vai até 3, 4 da manhã. Por que tantas famílias, idosos participando? Não é só o jovem que vai ali virar à noite, é claro que a maioria é jovem, mas tanta gente virando à noite para amar a Deus, para adorar a Deus. Então, tem esse poder de atração, o Aleluia, por ser um mar de gente que louva, que agradece a Deus. E o próprio Senhor que chama, né? Nós somos cada vez mais uma sociedade que infelizmente, tende ao isolamento, tende a se afastar uns dos outros, né? Você vê, às vezes até num núcleo pequeno ali, a família, o pai, a mãe, às vezes por alguma situação dormindo em quartos diferentes, né? E aqui nossa capacidade não é de julgar, mas é uma realidade, né? Pais que dormem em quartos diferentes, filhos até que sentam na mesma mesa do almoço, mas não se falam, né? Estão ali com outra coisa, seja distraídos no celular, seja porque não querem conversar mesmo, enfim, em uma sociedade, né, em que cada vez mais se isola, né, empresas que vão colocando ali cada um seu departamento, independente uns dos outros, que não trabalham juntos por uma sociedade, enfim, tanto egoísmo, tanta coisa que vai nos afastando uns dos outros, você vê que existe uma graça de unidade, né? O Aleluia, ele traz esse poder de unidade, né, de fraternidade, pessoas que vão de todos os lugares, de todas as raças, até nações, né? O Aleluia de Fortaleza, que atrai pessoas de tantas nações, pessoas de tantos credos diferentes, que vão lá ver o que está acontecendo, ver o que se passa naquele evento de graça, né? Naquele evento que literalmente de graça, né? Gratuito, o Aleluia. E a graça de Deus também. E a graça de Deus também que alcança esse lugar, né? Então, é um evento belíssimo também, e tem esse impacto, né, de reunir o povo de Deus, de reunir a igreja, de reunir os filhos de Deus que até se encontram dispersos por algum motivo e juntos louvarmos a Deus num só lugar. O cenáculo é um só lugar, onde as pessoas acreditam na mesma graça e são impactadas pela mesma graça. Então tem também esse poder de atração, esse impacto na sociedade. Por isso, tendo a sua complexidade, por ser um evento para mais de 20 mil pessoas, não é mais como aquele evento de grupo de oração que atrai 10, 20, 15, 25 pessoas, 30, que não tem tanta complexidade de organização, não tem necessidade de tantas estruturas. Acaba que a igreja vai anunciando ali pessoa a pessoa e vai chegando e aquele grupo vai acontecer de oração. O Aleluia, ele precisa de grandes empresas, ou seja, de grandes empresários. Ele precisa do órgão público, do governo do estado, ele precisa da prefeitura, ele precisa da Assembleia Legislativa, ele precisa do Ministério Público, ele precisa de órgão, Polícia Militar, Extrans, enfim, bombeiros. Então, ele tem um impacto também na sociedade, podemos dizer assim, no campo estratégico, onde a sociedade ela é gerada, formada, ou até mesmo guiada, né? Uma prefeitura, um estado é guiado por esses órgãos,
né? Sejam eles funcionando bem, sejam eles falhos, enfim. Não é o caso aqui. Mas o Aleluia, por precisar de toda essa estrutura, ele acaba tendo um impacto na sociedade. Ele aparece na mídia. Então, Jesus Cristo é anunciado a pessoas e a setores da sociedade que vão poder, após servir nesse evento, vão poder entender que existe algo diferente. E é impressionante, né? A gente já escuta, por exemplo, dos policiais, né, militares que são colocados ali, às vezes no mesmo dia do Aleluia, tem um evento que nós chamamos de um evento secular, mas uma festa, uma outra festa, e o Aleluia no mesmo dia. E os policiais que nos disseram já nesses últimos eventos, né, a gente faz questão de cair na escala do Aleluia. Isso é tão interessante porque ele diz assim, indo para o Aleluia eu posso voltar para casa, para minha família depois dele. E às vezes nesse outro evento aqui, por ter droga, bebida, tantas coisas, a minha vida está em risco, né? Seguro. Então assim, veja, o impacto do Aleluia são coisas assim que a gente nem mensura, a gente não tem noção. E aí vai, políticos, pessoas que participam no investimento, na sociedade, que podem contribuir com a sociedade, vão sair do Aleluia dizendo, aqui existe uma grande graça de Deus, né? Deus habita neste lugar. O Aleluia, o que mais impacta nas pessoas é que a presença de Deus está lá. Deus está lá conosco, fazendo esse evento, fazendo ele acontecer e tocando cada coração. Sejam voluntários, sejam profissionais que passam por lá, sejam órgãos públicos, enfim. Todos são impactados. E aí, a gente realmente, pela mídia, ir a tantos lugares, em todo o estado de Teresina, do Piauí. No Aleluia do ano passado, eu vi uma pessoa me abordou no centro da cidade, no mercado em Teresina, central. E a pessoa disse assim, Felipe, ela não conhecia meu nome, ela disse assim, olha, eu sei que você é do Aleluia, né, essa cruzinha aí, eu vi você na entrevista do ano passado, isso tinha sido após o evento, né, e ela disse assim, eu estava há 6 meses sem sair de casa, e eu vi, por uma depressão, né, e eu ouvi o seu convite, você falando do Aleluia, e meio que intencionalmente, né, e quase que uma força que saía dentro de mim, eu respondi a você na TV, eu disse, eu vou para esse Aleluia. E até esqueci que eu estava 6 meses em casa com depressão e fui para o Aleluia. Então, assim, olha, a gente ficaria aqui o resto do dia falando de inúmeros testemunhos que o Aleluia impacta na sociedade de Teresina e no Piauí e no mundo. Experiências, né? Graças a Deus. Muitas experiências. E falando em experiência, nós queremos, como ele foi falando, né? Uma grande sociedade se envolve para construir esse evento, né? E aqui nós queremos agradecer aos postos Bartz, ao Tempo Certo, Smart Print, Costelas, Emop, por fazerem e construírem esse evento conosco, tá certo? E depois de escutar essa partilha, vocês não ficaram curiosos para saber quais as bandas que estarão no Aleluia com a gente? Pois é, eu já dei um spoilerzinho, né? Mas eu vou, para quem está assistindo a primeira vez o nosso Halecast, nós estaremos com Rosa de Saron, estaremos com Adoração e Vida. Gente, é para rezar também, né? Não tem condição. Um evento desse, a gente se entrega, assim, a gente abre o nosso coração, a gente reza, a gente escuta de Deus mesmo. Porque Adoração e Vida, assim, pelo menos para mim, né, as músicas assim da minha experiência com Deus, né? Vamos ter também Missionário Shalom, Adriana Arides, Morelzinho, pagode, hein? Pagodezinho bom. DJ Rony, Só Pra God, De Cristos, que é a banda local daqui de Teresina, para você dançar muito forró. Me diz se você vai ficar em casa, não tem condições. E você tem que trazer aquela pessoa que você olha e diz assim, meu Deus, essa pessoa é igual essa que o Felipe falou, que ela não está saindo de casa, que ela não, né, que eu tenho que ajudar essa pessoa. Pronto, você vai trazer essa pessoa pro Aleluia. Tá bom? Combinado? Por favor, viu? Combinado, né? E aí, Felipe, a gente quer que você responda uma última pergunta. Antes de você, claro, convidar também as pessoas para o Aleluia, tá certo? Você vai fazer o seu convite especial. Mas a gente quer escutar de você o que o Carisma Shalom e o Aleluia representam para você. Olha,
Essa foi boa, né? Representa a minha vida, assim, todo o sentido da minha vida está aí, no Aleluia, na comunidade Shalom, porque daí veio todo o sentido da minha vida. Daí eu descobri aquele que me criou, que me amou, que é Jesus Cristo, né? Daí eu descobri os tesouros da igreja, o sacramento da confissão, a missa, o terço, a beleza da crisma, do batismo, enfim. Eu descobri todos os tesouros da minha vida. O reino dos céus é semelhante a um homem, né, que encontra um tesouro no terreno e aí ele vai, volta na sua casa, volta ali, pega todos os seus bens, vende os seus bens, vende o seu terreno, vende tudo o que tem e vai comprar aquele terreno onde se encontra aquele tesouro, né? Então, eu, longe de ter a petulância, a pretensão de dizer que eu sou este homem, né? Mas eu estou tentando ser este homem que pega os meus bens, pega a minha vida e quero comprar esse terreno, porque eu descobri que ali tem um tesouro, né? Ali tem um tesouro que é mais valioso que tudo. Não existe nada mais valioso que isso, né? O sentido da minha vida com os meus filhos é por causa de Deus. O sentido da minha vida matrimonial com a minha esposa é Deus. O sentido de viver em missão há 15 anos na comunidade de vida é Jesus Cristo, é a pessoa de Deus, né? Não são planos nem ideias, porque isso cansa, né? Isso cansa, não tem sentido. Às vezes você até dá de frente com um povo que não quer Deus, que não quer Jesus Cristo. Então isso cansa. Se fosse uma ideia legal, essa ideia já teria caído por terra, né? Então o Aleluia e a comunidade, elas representam a melhor parte da minha vida, né? A melhor coisa que me aconteceu, o meu tudo, né? Não existe nada na minha vida. Todo o resto depende disso. Jesus é a base, Deus é a base por meio da comunidade Shalom. E o Aleluia representa um sentido de que eu não posso ficar parado, não acabou minha missão ainda aqui nesta terra. O Aleluia é um simples sinal, né? É um simples sinal. Por isso que existe o Aleluia, quero mais, né? Que após este grande evento, a festa não acaba, a festa ela continua. Eu quero mais viver esta graça que eu vivi ali, uma centelha, uma gotinha no Aleluia, né? É bonita a imagem, né, da gota que vai e cai na pedra no mesmo lugar, né? A gotinha de água vai caindo ali e ela aparentemente não tem força, né? Ela não faz nada. Mas com o tempo vai formando um buraco naquela pedra, né? Aquela gotinha que cai todo dia vai penetrando, né? Eu entendo que a comunidade Shalom e a graça de Deus aconteceu assim na minha vida, né? Eu sou aquela pedra dura e a água de Deus que vai caindo aos poucos vai me convencendo de que eu sou fraco, né? Eu não sou essa força toda que eu acho que eu sou. Que eu sou fraco e que eu preciso desta água. Eu preciso que esta água penetre a minha vida, né? Então, eu acredito que seria isso. A comunidade Shalom e o Aleluia são, assim, para mim, o que há de melhor. Assim, é o que me traz Deus todos os dias, é o que me leva para a missa todos os dias, é o que me leva para a oração, me recorda que eu sou necessitado. Uma pedra dura, seca, que necessita da graça de Deus, que necessita de água. Muito bonito, né? E também em vista do outro, né? A gente vê muito, a gente, né, na mesma missão, a gente percebe que a sua vida realmente é uma vida ofertada, sempre em vista do outro, né? Você deseja muito que o outro conheça a Deus, né? Graças que o a outro. Deus. Então, para que o outro conheça a Deus, faça esse convite pro Aleluia. Chama a galera de casa, bota esse povo para vir. Saia então da sua casa nesses dias especiais da sua vida. Não tenho dúvidas que você não vai se arrepender de participar do Festival Aleluia. Sim, tem muitas músicas, tem muitos shows, tem muitas atrações. A gente diz que o Aleluia são vários eventos reunidos em um só evento. Tem lá o Espaço da Misericórdia, tem o Espaço dos Jovens, tem a Expo Aleluia, onde tantas empresas vão abrindo ali oportunidades até de serviço, de emprego, enfim, são tantas oportunidades no Festival Aleluia, né? Onde a gente vai conhecer empresas que estão à frente na sociedade de Teresina, dando vida a tantas famílias, são tantas coisas. Mas eu queria pedir que você fosse para o Aleluia sem esquecer da promessa de Deus, né? Que é aquele que deixa pai, mãe, irmãos, por causa do meu nome, né, receberá 1000 vezes mais ainda que nesta terra. Então, você vai para o Aleluia ter este grande encontro.
encontro com Deus, encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E disso nós somos testemunhas. Ele não decepciona. Não. Deus jamais nos decepciona. As pessoas sim, as pessoas nos decepcionam. Nós nos decepcionamos conosco mesmo, mas Cristo jamais nos decepcionará. Então, venha se alegrar conosco, venha curtir esta noite que é uma noite cheia de luz, é uma noite cheia de vida. O Aleluia é uma noite de muita vida que sai do coração de Deus e entra no mais profundo do nosso ser. Então se alegre, convide outras pessoas, chame outras pessoas. Eu tenho certeza que é o grande presente que você vai estar dando. Encha seu carro de pessoas e leve para o Aleluia. Se possível, faça 2, 3 viagens, leve o pessoal da sua rua, da sua escola, do seu trabalho, seu grupo de WhatsApp, da infância, e fale do grande festival Aleluia, que está na sua 4ª edição aqui em Teresina. E com certeza nós provaremos desta água viva que é a pessoa de Jesus Cristo, e de uma noite de alegria, que é o Festival Aleluia, de encontro com Deus e de encontro com os irmãos. Olha aí, bendito seja Deus, e são 2 dias novamente, né? 2 dias de muita festa, graças a Deus. E Felipe, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua partilha, obrigada por tudo que você foi falando, que foi assim, trazendo, né, aquecendo o nosso coração, fazendo com que a gente deseje viver também, deseje estar, deseje experimentar. Né? Eu acho que a palavra é essa. A vida de um consagrado faz com que a gente queira experimentar de Jesus. Né? Assim, então, muito obrigada. E você que acompanhou esse episódio do nosso Halecast, você não pode deixar de seguir os nossos arrobas, @Haleluia Teresina, @Shalom Teresina, e você também pode estar seguindo o @com Shalom, que é o @da comunidade. Ali você tem todas as informações de uma dimensão mais geral. Mas se você também quer conhecer o nosso centro de evangelização, se você se interessou pelas missas, inclusive uma missa por cura toda quarta-feira às 19 horas acontece na nossa casa no Joque, você também pode estar vindo conosco, tá bom? Deus abençoe a vocês, ó. Um beijo, até a próxima. Aleluia! Aleluia! A festa que nunca acaba.